Um santo dia para todos vocês. É muito bom estarmos aqui reunidos para fazer esse caminho que nos guia a Jesus por Maria, nessa espiritualidade de São Luís Maria Grião de Montfort. Pois bem, meus irmãos, nós temos esse intuito de hoje falar um pouco mais, adentrar mais sobre a espiritualidade de São Luís Maria Grião de Montfort. Nós vamos falar um pouco de sua vida, de como foi seu processo de santificação, mas o nosso objetivo, o nosso foco é mostrar aquilo que hoje nós temos como verdade. Ele já foi beatificado, ele já foi canonizado, mas existe todo um processo hoje onde as pessoas clamam para que a igreja observe as atitudes de Montfort, seus escritos e toda a sua vida, para que seja decretado ele ser doutor da igreja. Então veja só, não estou dizendo que ele já é oficialmente, mas eu estou dizendo que de fato existe um processo e então nós podemos dizer que ele é um candidato, mesmo que ainda não seja oficial, mas estamos pleiteando toda a família Montfortina para que esse dia aconteça de Montfort ser doutor da igreja. Então, quando nós falamos que ele é candidato, é bom que nós tenhamos o entendimento dos conceitos. Algumas palavras, quando percebemos os conceitos, fica muito mais próximo fazermos associação do que nós precisamos espiritualmente falando. Então, candidato, quando você escuta, você pensa que em política, mas candidato pode ser tantas situações, alguém que deseja uma vaga, alguém que deseja um ofício, não é? Então, humanamente falando, quando se escuta candidato, se pensa numa competição, se pensa numa disputa, mas espiritualmente nós todos somos candidatos e Deus não está querendo saber quem chega primeiro, Deus quer saber quem chega, entende isso? Deus, ele vai nos fazer caminhar para chegar ao céu. O próprio Filho diz, não é? Sede santos quando o Pai é santo. Então, esse é o desejo de Deus. Então, se nós somos candidatos a uma santidade de vida, nós temos que perceber que nossas atitudes têm que estar coerentes com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós acreditamos. Quem está sendo candidato a algo tem por mente que provavelmente existe um prêmio. Então, se nós estamos sendo candidatos a essa santidade, qual é o prêmio que nós vamos ter? Vida eterna. A Virgem Maria, ela é a mulher de todas as criaturas, a que mais sobressaiu e a que mais foi privilegiada. Mas por quê? Porque ela é escolhida justamente para ser a mãe de Deus. Então, tantas modelos estão aí, não é, fazendo as seleções para ver quem vai ser Miss Brasil, Miss Argentina, mas Nossa Senhora, nós podemos dizer que ela é eleita, ela recebeu de todos os prêmios, ser elevada ao paraíso, né, ao céu em corpo e em alma. Então esse prêmio ela já recebeu e é esse prêmio que ela quer mostrar para todos nós. Eu, você, nós precisamos olhar para Nossa Senhora, focar nela, que ela seja nosso modelo para entendermos que essa glória que ela já possui é isso que Deus quer também nos dar. Então quando nós pretendemos alguma coisa, nós somos pretendentes. Então bata aí no seu peitinho e diga assim: eu sou pretendente ao céu, eu sou um herdeiro do céu, eu quero esse céu, eu preciso desse céu cada vez mais. Montfort, então, é um candidato a doutor da igreja. Quando nós falamos doutor aqui na nossa vida, né, profissional, nós entendemos que foi alguém que fez algum grau de especialização, teve um título acadêmico que é de doutor. Ele não só frequentou, não só fez um curso, mas ele teve toda uma especialização depois, passou por um doutorado, teve um conhecimento maior de um determinado assunto e ele é doutor. Quando nós falamos de doutor da igreja, não necessariamente, meus amados, tem que ter passado pelas cadeiras acadêmicas de uma universidade. Nós temos doutores da igreja, sim, muito cultos, muito bem formados, não é? Teólogos, mas temos que compreender também que temos pessoas que pela vida em Deus chegaram a uma santidade tão elevada que, se tornando modelo para todos nós, se torna doutor, como é o caso de nossa Santa Teresinha. Ela não teve tempo para passar por uma universidade, mas o entendimento, a experiência em Deus
que ela fez com que ela se tornasse modelo para todas as pessoas. Nós vamos falar de Santa Teresinha mais na frente um pouquinho, mas só para que você possa contextualizar. Então, doutor, na vida acadêmica temos bacharel, que vai ter direito de professar sua profissão, licenciatura que você vai poder ensinar, vai ter o mestrado, vai ter o doutorado, né? E aí nessa figura eu achei bem interessante que existe uma escala, quanto mais livros, mais firme é. E qual seria essa escala que nós poderíamos fazer na vida espiritual, não é? Porque não seriam os livros que estariam contando aqui, o que estaria contando seria justamente a base, a firmeza em Deus, os posicionamentos em Deus, e isso é então que vai cada vez mais valer. Então, na santidade de vida, os homens, quando se destacam por apresentar algo maior, mais profundo nessa espiritualidade, faz um caminho. Esse caminho é servo de Deus, ser venerável, ser beato, ser santo. E quando se chega a uma santidade de vida, então já anunciada pela própria igreja, é que a igreja pode dizer que ele vai ser doutor. Então, quando eu digo que Montfort é um candidato a ser doutor da igreja, é porque hoje ele já é considerado um santo. Logicamente, muitos santos existem que não foram decretados pela igreja, não é? Oficialmente não passaram com seus processos, mas seu estilo de vida, sua determinação faz com que isso aconteça. Então, dia 1º de novembro é dia de todos os santos, canonizados ou não. Entendamos, esse depósito da fé reúne todos os documentos, a tradição, a escritura, o magistério de nossa igreja, tudo bem? Então, digamos que esse depósito da fé está resguardado toda essa doutrina. E essa doutrina precisa ser passada por outras pessoas, para outras pessoas. E aí na igreja nós vamos encontrar aquilo que se chama os santos padres da igreja. E precisamos identificar bem, se a gente coloca no singular o santo padre, nós estamos falando do Papa. Quando nós colocamos os santos padres da igreja, então nós estamos falando de um conjunto de pessoas que estiveram próximo dos apóstolos, absorveram toda aquela doutrina inicial, são homens do 1º século, mais ou menos, um pouco mais, mas que pode se estender até o 7º século, não é? E quando termina esse tempo, aí não vão existir mais novos padres da igreja. Então vamos dizer que os padres da igreja tiveram um tempo para que eles pudessem agir, existir. Então a gente vai ver que esses homens, nós podemos encontrar sobre a vida deles quando nós estamos lendo os livros da patrística, não é? E vai nos dar a compreensão que o que eles desejavam era transmitir essa doutrina. O que eles desejavam era clarificar essa doutrina. Não é? Se você pegar o credo, você lê de carreirinha, mas você compreendeu? Então, o que é que esses homens, o que é que esses padres da igreja muito faziam? Eles iam mostrando cada vez mais o símbolo, não é? Da fé, ia mostrando os dogmas, ia explicando, ia cada vez mais alicerçando, trazer de uma forma mais fácil aquilo que seria a doutrina da própria igreja. Então eles são considerados mestres, eles tinham conhecimento, eles tinham habilidade para ensinar, uma habilidade para ministrar. Então a gente vai dizer que ser considerado no grupo dos padres da igreja era um título de honra que as pessoas recebiam justamente por essa condição. Lógico, essas pessoas iam estruturando e a gente pode dizer que muito eles passaram por meio também da tradição. E para ser padre da igreja não precisava de um documento, não precisava que o Papa desse um aval, apenas era uma tradição que existia, que aqueles padres mereciam respeito, o que aqueles padres diziam tinha um valor. Então não precisava de um decreto para ser padre da igreja, mas os padres da igreja estavam constituídos dentro de um grupo. E aí a gente vai cada vez mais entender. Então veja, o processo para reconhecer de ser doutor da igreja ou doutora da igreja foi depois desse século VII. Então, inicialmente, os homens que se destacavam eram padres da igreja. Depois do século VII, então, passa a ser doutores da igreja. Por quê? Para ser padre da igreja, estavam próximos dos apóstolos. Era o início
era o início da caminhada da igreja, das descobertas, depois padres, depois o doutor da igreja. E para ser agora decretado doutor da igreja, tinha algumas condições. E essas condições, enquanto que padres não precisavam de um documento, para ser doutor da igreja, não é? A congregação do culto divino vai se posicionar e disciplinar os sacramentos. Então vai haver um decreto, que pode ser do Papa ou um decreto dos concílios, decretando ou pronunciando que aquele homem ou mulher se torna doutor da igreja. Quais eram as condições para que se avaliasse? Veja, muitos santos. Como é que ia pegar daqueles tantos santos, aquele que seria doutor da igreja? Justamente por isso, porque era um homem e uma mulher que se destacava, que tinha cada vez mais uma participação, não é? Na doutrina, ele estava envolvido, ele conhecia, ele sabia passar, tá certo? E também não só tinha o conhecimento, mas as suas atitudes estavam coerentes com aquilo que ele acreditava, que aquilo que ele recebia por doutrina, tá bem? Então o testemunho de vida aqui é muito importante. E logicamente, no caso de doutor da igreja, a igreja teria que atestar, teria que proclamar. Uma das condições para ser padre da igreja é que tivesse ligado à antiguidade, aos primeiros que tiveram acesso aos apóstolos. Para doutor da igreja é justamente isso que vai determinar que não seria. Então, não precisa desse requisito da antiguidade. Não é? Mas o doutor da igreja seria um homem que teria a iluminação de perceber a doutrina, ou a explicar a doutrina, ou adendo de uma forma mais diferenciada, uma abordagem nova, autêntica, não é? Uma abordagem que você percebe aquilo foi inspirado no coração daquele homem para existir daquela forma. Tipo o nosso carisma, é um carisma autêntico por quê? Porque tem revelações que Deus fez a nós. Muitas pessoas trabalham levando a consagração à Nossa Senhora, graças a Deus, mas a forma que a fraternidade trabalha é uma forma direcionada, é uma forma orientada pelo Espírito Santo a nós que fazemos parte dessa instituição. Algo assim para que vocês possam entender melhor. Então, esse doutor da igreja poderia estar sendo constituído de todas as épocas. Houveram homens que estiveram nesses primeiros séculos, até os primeiros séculos, que receberam o nome de padres da igreja, mas pelo cabedal de conhecimento que ele tinha de passar da transmissão, ele também era considerado doutor da igreja. Então, Mara, pode existir padre e doutores? Sim. Amém? Então, vamos lá. Mas nem todo doutor vai ser padre. Por quê? Porque para ser padre tem que estar ligado à proximidade, ou então a gente pode dizer à antiguidade. Então, temos doutores bem mais novos que não foram dos primeiros séculos, então eles se tornam doutores, mas não padres da igreja. Então, nem todos os padres da igreja são doutores por esse nível de conhecimento de ensino, saber notório. Amém? Então, vamos mais à frente. Os escritores que se distinguiam pela excelência da doutrina nos primeiros séculos, padres da igreja. Se for depois dos primeiros séculos, doutores da igreja. Dentro desses doutores da igreja, nós vamos ter aqueles que se expressaram de uma forma maior na igreja ocidental, que nós temos 4, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho e São Gregório Magno, mas também temos 4 da igreja oriental, Santo Anatário, São Basílio, São Gregório Naziano e São João Crisóstomo. Tudo bem? Então veja, quem são esses doutores da igreja? Homens que partilhavam, homens que conheciam a doutrina, homens que esclareciam para as pessoas, viveram uma vida intensa de oração e experiência mística e penitenciária. Não era só estudo, gente, existia vida. Era estudo e santidade de vida, tudo bem? Profundo estudo da Sagrada Escritura, do saber teológico, e seus escritos pelos quais eles confirmavam a doutrina cristã impactavam. Por quê? Porque traziam luzes, era algo diferente que eles estavam apresentando. Eu vou ampliar esse slide para vocês perceberem que a igreja já decretou 36 doutores da igreja. Dentre desses, essas que estão pintadas cor-de-rosa são as mulheres Idelgarda, Teresa d'Ávila, Teresa de Lisieux e Catarina de Sena. Percebam só, para doutor da igreja, santos. Então eu não quis colocar São Santo aí, porque senão ficaria mais espaço. Mas todos aí são santos. Amém?
Esses que estão pintados de amarelo são padres que foram considerados doutores da igreja do Oriente. Os que estão pintadinhos de verde são aqueles padres e doutores do Ocidente. Esse que está de cinza é o número 1, ou seja, essa numeração que antecede o número é fazendo referência à ordem cronológica de quando eles foram honrados com o título de doutor da igreja. Então, o primeiro doutor da igreja, Santo Atanásio, ele era bispo de Alexandria. E desse lado de cá dos nomes, vocês vão encontrar a atuação dele. Olha, bispo de Genebra, bispo de Jerusalém, da Capadócia, carmelita, tá vendo? Só cisterciense, franciscano, São Boaventura, e tem todas as situações e atuações dele. E vocês podem se perguntar, mas Mara, nenhum deles era mártir? Meu amor, doutor da igreja é um título de honra, mas mártir é o título maior que a igreja pode considerar, tá certo? Porque é um título de glória. Mesmo que você não tenha feito todo o processo de canonização, se alguém morre pela doutrina da fé, se alguém morre por conta do Senhor defendendo esse evangelho, então é decretado santo. Nós temos os mártires de Cunhaú e Uruaçu. Não foi necessário mostrar quais foram os milagres. Tem muitos santos que não precisam mostrar os milagres. Por quê? Porque o ato heróico dele se dar a Deus, isso já valeu a sua santidade de vida. Então, temos 36 doutores da igreja. Amém? E quando você busca essa vida de doutor da igreja, de santidade de vida, tem algumas pessoas que perguntam, mas para que vale isso? O homem já morreu, Mara, e agora vai descobrir como ele foi? As coisas devem ser feitas no tempo aqui e agora tem... Perceba, existe uma ação, existe uma situação que é muito importante nós valorizarmos. Meu irmão, nós não estamos cá só nesse mundo. Nós cremos na comunhão dos santos, nós cremos na intercessão, igreja triunfante que ajuda a igreja militante, militante que a igreja ajuda a igreja padecente. Existe essa integração. Então algumas pessoas ficam meio perplexas, mas gastar dinheiro por conta de uma canonização? Sim, porque precisa gastar dinheiro. Você imagine que São Luís de Montfort viajou muito, ele fez muitas coisas. E se eu preciso entrar com o processo de canonização, então eu vou ter que sair investigando toda a vida dele. É mais ou menos isso que acontece nos processos quando vai se verificar a vida de santidade, as virtudes heróicas de um santo. Entende? Então esse processo de canonização, ele é muito importante, mas não porque a pessoa quer glorificar o outro. Por exemplo, os membros de uma congregação querem glorificar o seu fundador. Não é esse o caráter de entrada de um processo de canonização. O processo de canonização tem justamente edificar os fiéis e apontar que ali é um modelo, que existe um modelo, existe um homem que passou pela santidade de vida. As pessoas imaginam, mas para ser santo precisa do quê? Aí o próprio Papa vai dizer, santo é aquele que cai e se levanta. Então eu preciso ver que algum homem caiu, mas se levantou. Nós vemos Santa Mônica, né? Rezava tanto pelo filho, o filho não queria nada com nada, mas aí... Quando nós olhamos que aquele homem que não estava com Deus, que vivia nas farras, nisso, daquilo e tantos outros, que se converteram e foram almas altamente ligadas a Deus, aí a gente percebe que mesmo com nossas mazelas, com as nossas findades, nós podemos atingir sim uma santidade de vida. Então, buscar uma canonização de um santo é buscar um referencial para que eu possa seguir a minha vida. E é justamente essa união da igreja. Então, quando você vai buscar a canonização, você tem que instituir alguém para ser o advogado, digamos assim, para ser o postulador da causa. É uma pessoa que vai buscar legitimar, não é? Aquela história daquele homem que viveu, só que esse postulador, ele é colocado nessa função legítimo por um bispo. O bispo vai aprovar aquela pessoa e vai o indicar.
Pode ser sacerdote, pode ser membro de instituição, pode até ser leigo para ser um postulador da causa, tudo bem? Mas essas pessoas têm que ter estudo em teologia, em direito canônico e histórica, para quê? Para poder justamente fazer todo o processo acontecer. E vai ser um homem que vai começar a investigar, vai caçar, como se diz, as coisas daquela mulher, como foi que ela viveu, o que foi que ela sentia, como é que ela reagia às adversidades da vida, por quê? Porque vai ser analisado também as virtudes que se tinha. Então é um homem que vai identificar, que vai investigar, mas vai defender diante um tribunal aquela pessoa como um homem que teve o desejo de Deus, ou mulher também, no caso. Tá certo? Então, vamos agora nos reportar a São Luís Maria de Montfort. Se nós vamos falar de doutor da igreja, então é importante retomar um pouquinho da história para que tenhamos esse entendimento desse grande santo que nós temos a graça de ser baluarte de nossa comunidade. Quando Montfort morreu, não é? As pessoas ficaram impactadas e não acreditava que ele estava morto. Santo Padre, quando chama Santo Padre, então as próprias pessoas em vida já consideravam que Montfort tinha uma vida extraordinária, uma vida de santidade, já chamavam ele em vida Santo Padre. Amém? Então, e se colocava lá nas pessoas que estavam ao redor que ele morreu em estado de santidade, odor de santidade. Porque o que Montfort passou e ele reagia com tranquilidade, não é? Foi dito que ele construía um calvário, esse calvário não pôde ser exercido à visitação das pessoas, pelo contrário, é dito que esse calvário seja desfeito. Ele chega para as pessoas e diz, vamos desfazer o calvário que durou tempos e tempos para ser feito. Qual é a reação de Montfort? Se Deus permitiu que construísse, é o mesmo Deus que permite que seja desconstruído. Então, meu irmão, isso é santidade de vida, entende? Então, a veneração universal de Montfort já existia. Na verdade, o processo de canonização foi se aberto, foi um evento, mas que as pessoas já consideravam Montfort santo já. Então, a primeira exumação que foi feita do corpo de Montfort, já foi visto que seu corpo estava intacto. Então, vocês percebam que nossa história desse nosso santo vai ter muitos motivos para ele ser colocado como doutor da igreja. Mas, a princípio, santo. Os primeiros passos que foram feitos em 7 de setembro de 1838, isso é quando começa o processo dele, o Papa Gregório emitiu um decreto que concedia a Montfort o título de venerável e assim deu a sua aprovação. Pronto, aqui agora começa toda a história de santificação de Montfort. O exame dos escritos dele foi realizado também para que fosse percebido se os escritos estavam de acordo com a teologia ou não, porque de repente se está sendo buscado para ser santo, mas esses escritos não estão tendo uma coerência com a doutrina da igreja, já ia empancar o processo. Depois foi feito o exame das suas virtudes, o exame dos seus milagres, aí chega-se ao processo de beatificação e de canonização. Então, os exames escritos de Montfort foram averiguados, foram entregues, foram levados para a congregação 291 dos escritos dele. Mas a obra-prima de Montfort não estava no meio desses papéis. Por quê? Não sei se lembram, o Tratado da Verdadeira Devoção havia desaparecido. Na verdade, os seus companheiros nem sabiam desse escrito. Depois é que eles vão encontrar, não é? Em 22 de abril de 1842 se encontra o tratado e esse tratado ele é levado para ser arquivado junto com os outros escritos que já estavam lá. Esse comitê examinou para verificar os escritos de Montfort e permitiu cada vez mais que esses escritos tivessem uma validade. Imagine que grande investigação tinha todos os filhos de Montfort procurando se existia um escrito, se existia alguma coisa que pudesse comprovar cada vez mais. Em 1853, a congregação vai declarar o Santo Padre Montfort, como eles diziam, como eles brincavam, mas vai considerar que os escritos não tinham erros teológicos. A pregação de Montfort, nós vamos perceber um grande grau
de entendimento teológico, as passagens que ele vai escrever das Sagradas Escrituras mostra que ele tinha o conhecimento. Ele vai utilizar muitos exemplos dos santos e principalmente da patrística, os padres da igreja. Ele vai falar muito do que eles diziam a respeito da Virgem Maria. Então a gente vai perceber isso bem nos escritos de Montfort. Quando foi para validar suas virtudes, foi um outro processo, e aí a gente tem essa data, 29 de setembro de 1869, foi emitido um decreto dizendo que ele tem as virtudes em grau heróica. O Santo Padre decretou que o venerável servo de Deus, Luís Maria Grignion de Montfort, praticou as virtudes de fé, esperança e caridade para com Deus e ao próximo, as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e as outras mais a seguir. Então você veja, ele tinha decidido, Montfort, que ia se colocar como sacerdote para levar as pessoas à consagração, a uma evangelização e buscar cada vez mais levar esse evangelho aos pobres, aos estrangeiros. O desejo de Montfort era tão grande de viver as virtudes que ele queria socorrer os pobres, ele queria proclamar o reino de Jesus e a Virgem Maria. Ele queria cada vez mais que as pessoas buscassem a humildade, fosse uma vida cada vez mais pautada na mortificação. Era isso que Montfort tanto procurava, tá certo? Meus amores, se Santo Agostinho buscava encontrar a verdade, Montfort buscava encontrar Deus. E muito tempo ele passou só Deus. Então, quando diz Montfort tem uma espiritualidade mariana, certo, mas a espiritualidade mariana de Montfort leva ele a Deus, porque era Deus que ele queria encontrar, tá certo? Então, é uma espiritualidade que está voltada. Só que Montfort ele vai perceber que a pessoa que encontra Deus porque encontrou a Virgem Maria, ou seja, aquelas pessoas que se encontrarem com Nossa Senhora vão ter acesso ao próprio Senhor. Então Montfort se coloca cada vez mais atento à Virgem Maria como essa porta, como esse caminho seguro de encontro com nosso Senhor. A Virgem Maria é o caminho de perfeição para a união com a sabedoria. Esse é o entendimento dele, tá bom? Quando Montfort vai se colocar sobre a liberdade, praticar as virtudes na liberdade, Montfort não inspirava que as pessoas deixassem de fazer as coisas, ou eu vou deixar isso porque eu tenho que ser santo. Não, você tem que ser santo, por isso você precisa deixar. Então o positivo estava muito forte. A sabedoria eterna quis se encontrar, quis se encarnar na Virgem Maria para que as pessoas tivessem acesso. Essa foi a liberdade. Montfort veio até nós. E Montfort tinha um princípio, né? Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Segundo princípio, Deus quer servir-se de Maria na santificação. Daí ele falar e levar tantas pessoas a olhar para a Virgem Maria como modelo das virtudes, como modelo de fé. E Montfort vai dizer que as pessoas que se consagram à Virgem Maria vão receber dela a fé, uma fé viva, uma fé constante, uma fé contagiosa, porque ele levava as pessoas a essa virtude, tá bom? A espiritualidade de Montfort, então, é uma espiritualidade cristocêntrica. Todas as coisas começam pela sabedoria, vão para a sabedoria, mas passam por a Virgem Maria. Então, esse é o processo da encarnação, é o mistério de autoesvaziamento e a dependência que nós temos de Nossa Senhora para chegar ao Cristo Senhor. A missão da Virgem Maria, então, não seria só apresentar Jesus aos homens, mas revelar, mas unir, mas trazer, buscar a essa amizade que foi tão quebrada. Parece um paradoxo. Montfort vai falar de escravidão de amor e ao mesmo tempo vai falar de liberdade. Mas entenda o que Montfort queria dizer, que nós não precisamos ficar no negativo. Eu preciso estar livre de, mas eu preciso estar livre para. Eu não preciso estar livre dos meus vícios, mas eu tenho que estar livre para assumir a santidade que Deus quer, você entende? Eu preciso estar livre para gozar do paraíso que Deus nos dá. Então, quando a gente coloca nessa perspectiva, a gente vai compreender bem melhor. Então, a liberdade que Montfort queria que os homens aprendessem era um dom para o serviço. Se eu escolho a Virgem Maria para minha mãe, é para que eu possa servir essa senhora. Então, essa liberdade
para servir a Deus, para servir ao próximo e devia estar em harmonia consigo mesmo. Depois de todo esse processo, vendo as virtudes de Montfort, então vai ser visto agora os milagres que Montfort realizou. E a gente vai ver que foram vários favores extraordinários obtidos pela intercessão de Montfort. Então são selecionados alguns desses milagres pela Sagrada Congregação, e aí se você quiser depois você pode parar esse slide, ler e se aprofundar. Mas o Papa Leão XIII reconheceu os 4 curas como milagrosa. Então, a partir do momento que encontra como milagre, então esse processo da canonização caminha mais. Veja, Montfort, além dos milagres que eram alcançados por ele era um homem, um escritor, um escultor, um pregador e um místico. E às vezes as pessoas podem pensar assim: místico é aquele homem que tem bilocação, aquele homem que tem... Montfort tinha muitas atitudes, muitas situações que a gente via a manifestação de Deus. Mas místico, meu irmão, na verdade quer dizer uma experiência, uma tendência a crer no sobrenatural. Montfort compreendia a excelência de Deus, por isso que ele era esse homem místico. Então, quando chega nesse processo de reconhecimento dos milagres, então agora vamos para a beatificação. Um decreto de Roma, datado de 9 de novembro de 1886, tinha autorizado a exumação dos seus restos mortais. Veja, o corpo de Montfort foi exumado umas 3 vezes. 18 de agosto de 1887, a tumba foi aberta, o rosto do missionário estava preservado. Houve uma fragrância, não é, agradável, de aroma, de erva doce, cada vez mais que as pessoas perceberam. Em 30 de novembro de 1812, também houve uma abertura e é permitido a transferência de parte das relíquias para as comunidades de Montfort. Por quê? Porque no processo de beatificação teria que ser feitas relíquias. Então tem a relíquia de 1º grau, 2º grau, 3º grau e uma relíquia do próprio corpo que teve contato com Montfort, tinha um valor grande. 18 de agosto de 1887, que é quando é justamente essa data, é identificado os restos mortais, uma seleção de relíquias para a beatificação. Essa eu já falei para vocês. Então vamos lá, agora chegamos ao processo de canonização. Após um intervalo de 40 anos da beatificação para a canonização, ela vai ser reiniciada. 2 curas instantâneas foram apresentadas, porque o que pode fazer acelerar um processo de canonização é a questão das curas. Tá certo? Então, 2 casos foram apresentados na Basílica de São Pedro. A canonização solene aconteceu em 20 de julho de 1947 e vai ser dito em honra do santo indivisível da Trindade. Depois de invocar a ajuda divina, nós decretamos e definimos que Grignion de Montfort ser considerado como um santo. Amém? Então, veja só. Nós vamos detalhar um pouco desse processo, que aqui foi muito rápido, de beatificação e canonização, quando nós fôssemos falar dos padres, dos papas, que tiveram a graça de emitir esses documentos. Se você já entendeu que o postulador é uma pessoa que precisa defender a causa de um santo, eu quero agora apresentar um postulador, François-Marie Letel. Ele é um presbítero francês da Ordem dos Carmelitas Descalços, e ele tem doutorado em teologia, e a especialidade dele é justamente em Teresa de Lisieux e em São Luís Maria Grignion de Montfort. Então, o processo de Montfort para ser doutor da igreja está também nas mãos dos direcionamentos desse homem. Agora, esse homem, pelas fotos que vocês estão vendo aí, era um homem diferenciado, porque ele teve contato com Bento XVI, ele teve contato com o Papa Francisco. Mas veja, ele vem acompanhando os papas desde João Paulo II. Ele foi consultor da Congregação para a Causa dos Santos, ele foi secretário do Prelado Pontifício Acadêmico de Teologia do Papa Bento e ele foi o pregador dos exercícios espirituais do Santo Padre Bento XVI em 2011. E hoje ele é consultor, não é? Desde 2020, consultor para as causas dos santos do Papa Francisco. Então, nós não estamos dizendo que aquele que defende Montfort para doutor da igreja não seja um homem de influência, porque ele tem influência. Aí vocês percebam, quando ele foi escolher o tema
para o retiro do Papa Bento XVI, ele vai escolher justamente mostrar que estava naquela época, naquele momento, o porquê do pedido da igreja para a beatificação de São João Paulo II. Amém? E aí a gente vai compreender que François Letel vai mostrar ao Papa Bento XVI que a profundidade da espiritualidade de João Paulo II se concentrava em dois de seus santos de preferência, Santa Teresa e São Luís Maria Grignon de Montfort, que são justamente os dois santos que o padre Letel fez o estudo. O que Santa Teresinha colocava? Ela favorecia cada vez mais o abandono filial, tá certo? E Montfort falava da dependência total. Para se chegar a Cristo tinha que ter abandono filial, Santa Teresinha, era o que ela defendia. E Montfort, a dependência total. O que seria esse abandono filial? O amor a Deus não se baseava em grandes ações, mas em pequenos atos diários, aparentemente insignificantes. E isso era em santa infância. Enquanto Montfort vai colocar cada vez mais essa dependência a Jesus pelo reino da Virgem Maria. No caso, Santa Teresinha, ela já teve a graça de ser considerada doutora da igreja e São Luís não. Então vamos dizer que o padre Letel já teve uma das vitórias, que era defender Santa Teresinha para doutor da igreja. Vamos esperar, vamos clamar, vamos rezar para que também seja apresentado Montfort como doutor da igreja. Mas por que doutor da igreja? Por que Montfort doutor da igreja, meu irmão? Doutor da igreja é uma pessoa que vai ter referência no seu tempo, mas também em outros tempos. Montfort, a espiritualidade dele não ficou só lá, em 1700, em 1800. Essa espiritualidade permeia até o dia de hoje. Então, por isso que nós podemos dizer que tanto a sua geração como a nossa geração ainda absorve a espiritualidade de Montfort. Tá certo? E por que ele era impactante? Porque ele acreditava que as dificuldades podiam ser graças, se fossem compreendidas como caminho a Deus. Nesse sentido, ele vai dar as boas-vindas à pobreza, à humilhação, às cruzes. Isso não é impactante? Não é? Então ele vai dizer que a sabedoria eterna desejava apaixonadamente a cruz. Ele é um escritor que vai falar belamente sobre a Virgem Maria, mas é um escritor que vai falar muito do efeito da cruz, o que aconteceu, os mistérios da cruz, pela qual a sabedoria quis ficar de braços abertos. Toda a proposta de Montfort é para falar e levar as pessoas à renovação das práticas do batismo, não é? Prática do batismo, amor a Deus, renúncia a Satanás e amor à Santa Cruz. E aí ele vai escrever a Carta aos Amigos da Cruz, que foi um dos livros que também foi enviado para ser analisado quando estava no seu processo de exame da sua literatura, dos seus livros. Montfort fundou 3 congregações religiosas, realizou centenas de missões, compunha muitos hinos, muitas músicas, era um grande defensor do rosário, incentivava as pessoas ao retorno dos sacramentos. Então veja, as pessoas estavam focadas em uma espiritualidade mariana que apontava para ela. Montfort era diferente, era uma espiritualidade mariana apontada para os sacramentos. Ele colocava, nós precisamos amar a Virgem Maria como renovação das nossas promessas batismais. Então isso era algo diferente daquilo que já acontecia. Montfort teve que defender e de impacto, já que ele falava tanto da encarnação, então ele teve que entrar em choques com alguns costumes da época, que a gente pode dizer que foram heresias, o protestantismo que não queria acolher a Virgem Maria, o jansenismo que não queria acolher a encarnação do Verbo. Então essas pessoas que praticavam essas noções se tornaram os piores perseguidores de Montfort, a ponto dele procurar o Papa Clemente XI e pedir para que fosse enviado ele para um outro local. O Papa reconhece a missionariedade de São Luís, a teologia dele, a profundidade dele, e diz, não, ao contrário, você vai ficar aqui e eu vou lhe dar o título de missionário apostólico. Quando nós colocamos a história dos papas, nós percebemos que Montfort nasce em 1673, morre em 1700, passou 16 anos como sacerdote. E vocês percebam, em 16 anos de sacerdote, olha quanto papas ele influenciou.
Então, por que se pede para Montfort ser reconhecido como doutor da igreja? Pelo grau de influência que ele tinha. Beato Pio IX, Leão XIII, Pio X, Pio XII, São João XXIII, São Paulo VI, São João Paulo II, homens, papas, teólogos que olham para Montfort e compreendem. Tudo bem, Montfort ainda não foi proclamado oficialmente doutor da igreja, mas de coração já é, meus amados. Quando se entra na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o nicho superior da nave sul tem uma imagem bem grandona lá de Montfort. Se não houvesse um respeito da igreja, um reconhecimento da igreja, lá ele não estaria, não é verdade? Então, se está, então, porque tem. Então, Montfort é doutor da igreja. Por quê? Porque a espiritualidade dele é nova. Lembra que a gente falou que para ser doutor da igreja teria que apresentar algo de novo? Montfort é uma cabeça de uma escola, uma cabeça de uma espiritualidade. Por quê? Porque ele não aponta a Virgem Maria apenas como uma devoção exterior, mas uma devoção interior. Não só não está nos atos, as práticas piedosas, mas numa vida. E ele propagava tudo com Maria, por Maria, em Maria. Era esse o propósito dele. Ele vai apontar a Virgem Maria não só como a mãe de Deus, mãe dos homens, mas a maternidade espiritual que nós precisamos cada vez mais exercer. É esse coração de Nossa Senhora. Então, Montfort coloca que ela é a rainha do nosso coração, não é? E ela vai nos formar, ela vai nos nutrir, ela vai nos fazer cada vez mais compreender. Mas temos que entender que o espaço também tem que ser nosso. Somos nós que precisamos nos dar a Virgem Maria nesse ato de consagração. Meus amores, Montfort não é um Montfort abstrato, ele vai dizendo o caminho, ele vai ensinando o que nós precisamos cada vez mais fazer, cada vez mais essa devoção de São Luís vai ser colocada. Então, o que é que ele propõe? É para as pessoas sempre estarem no segmento, encarnação do verbo, a redenção, o amor a Santa Cruz, não é? Essa liberdade dos filhos que Montfort vai nos ensinar através da escravidão de amor, é o que vai nos libertar de Satanás e estarmos livres para Deus. Estar livre de Satanás e ser livre para Deus, que era a sua proposta. Ele vai nos mostrar a devoção, não é, a particular que nós temos que ter, porque ele acredita que nos últimos tempos aparecerão homens e mulheres que ele vai intitular como os apóstolos dos últimos tempos para levar essa verdade. Todos os nossos livros de nossa comunidade têm esse profundo amor a São Luís, por isso que todos eles são recheados dessa espiritualidade. Se vocês perguntarem, um curso mariano nós estamos fazendo e se eu falar de doutor da igreja, meus amores, é justamente por isso. Nós precisamos fundamentar a nossa fé. Esse livro, Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos, vai dizer o que os santos dizem. E esse primeiro momento que agora vocês vão assistir, vão participar dessas formações, vai ser o que os papas dizem. E nos documentos dos papas vocês vão perceber como o conhecimento dele, como o ensinamento dele influenciou tantos e tantos papas, ou seja, nós podemos clamar como doutor da igreja, mesmo que ainda não seja oficialmente decretado. Essa cena, essas mãos são as minhas e de César, nós somos os fundadores da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, nós tivemos a graça de estar no túmulo de Montfort e nós rezamos por todos aqueles que já chegaram no nosso caminho, mas também por todos aqueles que ainda vão chegar, por todos vocês que vão se consagrar. Interceda para que Montfort seja decretado Montfort santo da igreja, mais ainda, doutor da igreja. Ele sendo doutor da igreja, cada vez mais Nossa Senhora vai ser amada e honrada. Muitos cheirinhos no coração, que Deus os abençoe.